Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Papo com Gonai, começando aqui o nosso programa toda quarta-feira. Se você já não acompanha a gente, então vai lá nas redes sociais, @Papo com Gonai, tá passando ao vivo lá no Instagram, também no Facebook, Papo Fit ou Papo com Gonai, também ao vivo para vocês. E já estamos gravando para o YouTube, depois a matéria completa, com legenda, com efeitos visuais lá da matéria toda na íntegra para vocês, final de semana. A gente também tem que agradecer, né? Os nossos patrocinadores que nos mantêm ativos e tá vindo mais coisa boa aí por aí. E tomara que vocês estejam sempre conosco na nossa audiência. Então agradecendo aos nossos patrocinadores, Drogarias Cotegipe, com os polivitamínicos Max Corp, um abraço lá para o Renan, farmacêutico responsável lá das drogarias Cotegipe. Pessoal da Mata Bebidas também, um abraço lá para Luciana, Virgínia, Farid, tem o Ricardão lá e o Juneba, galera toda, conheço essa galera toda, todo mundo, gente finíssima lá da Mata Bebidas. Academia Gonai Fitness para você que quer fazer atividades físicas com responsabilidade, buscando saúde, longevidade, vai para lá que a gente vai dar toda a atenção que você merece. Academia Gonai Fitness, que também tem a Aquademia, que também a gente mexe com natação, hidroginástica, então não percam, hein? Vamos lá. E também Céu Azul News com o nosso Paulo. Hoje ele não está presente porque ele está no evento lá na exposição dos maiores criadores daqui da região. Então, daqui a pouco ele vai entrar ao vivo para conversar com um integrante, quem é o presidente lá da exposição, que é o Marcelo Junqueira. Daqui a pouco ele vai entrar ao vivo, vai ligar aqui para a rádio e a gente vai ver como é que está esse evento lá ao vivo aqui na rádio também. Pessoal, temos uma convidada que já teve o nome citado aqui no programa, uma grande professora e famosa na cidade, e hoje eu vou conhecê-la. Eu gostei muito que a gente estava conversando em off, ela conhece pessoas também conhecidas minhas, então eu gostei muito também, e hoje ela está aqui no nosso programa. Então, para você que está aí ligado ao vivo, vamos começar nosso programa de hoje aqui com a grande professora e mestra, em língua portuguesa, então é fera, né? Tá aqui com a gente Teresila Barra Silva. Seja bem-vinda, minha querida, e faça sua apresentação pessoal para os nossos espectadores e ouvintes. Boa noite a todos, Eu estou assim, muito feliz de estar aqui. Eu também. Foi um convite e que me deixou muito feliz. Eu já tinha também, escutado, do seu programa. Tem amigas minhas que já estiveram aqui. Isso. Sentada aqui com você, batendo esse papo legal. Falando da Jerônima, né? Isso foi aí. da Jerônima? A Natália e Simone, isso. que são grandes parceiras mesmo, desse Patrícia, projeto. Patrícia, também. Que é desse projeto Ótimo. Jerônima de Mesquita, que vem com muita coisa boa por aí, tá? Então, nem sei se eu posso adiantar, mas a gente tem um grupo e a coisa tá ficando já a nível quase que internacional. Eita! Então, acho que na hora que a notícia surgir, pode chamar de volta. Eu acho que quem deu essa guinada aí foi o programa Papo com Gonai. Tô achando que foi isso. Também ajudou, hein? Contribuição também, né? Claro. Então, assim, eu quero deixar uma boa noite aqui. Tô vendo que tá cheio de alunos aqui já entrando. Amigas também, que são professoras. Eu coloquei nas minhas redes sociais também, porque eu sabia que ia ser algo muito bacana aqui hoje. E é importante, quando os alunos começam a entrar, as pessoas queridas também, os alunos principalmente, que eles gostam do profissional, eles gostam do professor, se sentem amigos, se sentem confiantes. Eu acho que isso é muito importante para a gente também ter a nossa audiência, porque eu falo com todo mundo que vem aqui, Teresina, que cada um que vem aqui traz um pouquinho dos seus seguidores, das pessoas que gostam dessa pessoa que está sendo entrevistada aqui. Então, a gente vai ganhando conhecimento. Então, eu adoro todos os profissionais que vieram aqui, e vão vir também, se Deus quiser. A gente, eu gosto muito, porque cada um traz um pedacinho de si aqui pra gente. Eu trabalho com um público bem diversificado. Eu trabalho várias idades? Várias idades. Eu trabalho no colégio Equipe, com 6º e 7º ano, e o ensino médio. Então, 6º e 7º redação, e depois ensino médio projeto de vida. Olha que legal. No ginásio eu trabalho de manhã com adolescentes mesmo, aí do ensino médio, à noite com EJA, Educação de Jovens e Adultos. E no Ribeiro eu pego a faixa etária ali de 14, 15 anos, que são os meninos de oitava, de oitavo Mexe com ano. quase todas as faixas etárias. Isso. Então, assim, tem um público bem diversificado, Isso é muito legal,
Porque aí você vai vendo, cada tribo tem sua língua e tal. Hoje, por exemplo, a E a gente tem que ser universal, né? Sim, você vai ali na Transcam. Tem que caminhar em todos, né, ali. A turma da noite, por exemplo, eles... Professora, mas como é que a gente vai fazer para assistir? Nós estamos na escola e tudo. Lá, tenta assistir pelo menos um pouquinho. Põe um pouquinho, pede o professor lá. Que está lá, deixa eu só ver que minha professora está lá. Eu queria que você falasse sobre a sua formação. Você formou aqui, quanto tempo tem que você já é professora, mestra? Como é que foi sua formação profissional? Então, eu formei na FIC, né, em Cataguases, na época eu chamava FAFIC. O Arnaldo foi meu colega de turma e talvez assim um grande responsável por ter feito letras, porque eu fui para a faculdade na época pensando em fazer matemática e aí não tinha vaga, então eles falaram comigo, você fica um mês lá na sala de letras e depois você muda. Aí eu cheguei lá e encontrei pessoas maravilhosas, né, que eu vou citar aqui, Patrícia, que é da Jerônima, Patrícia, Arnaldo, e aí Roseli, que trabalhou no Cefet até pouco tempo. Arnaldo também, eu vou falar uma coisa, o Arnaldo tá em todas, tá? Todo mundo conhece, rapaz. Todo programa. E aí Ângela Dutra e o esposo dela, todos eram uma turma muito bacana. E aí quando me chamaram para ir pro curso de matemática, eu falei, não, encontrei meu lugar. Gostou, aí, né? Gostei. E aí fiquei lá. Dali eu comecei a lecionar em algumas escolas em Leopoldina. Depois eu fiz pós-graduação, fiz supervisão, orientação. E veio essa questão mesmo, eu quero fazer um mestrado e tem que ser na UFJF. Então eu persisti ali, fiz 4 vezes, né, 4 tentativas. Na época, como é que era o nome? Era Letras? Ainda é? Lá em Cataguases ou na UFJF? Não, na UFJF eu fiz no Prof. Letras, né, que é o mestrado profissional. Então, nesse mestrado profissional, eu tive que tanto apresentar o meu trabalho lá e também estar no campo, estar dentro da sala de aula para poder fazer o produto final, né? Eu vou falar uma coisa aqui, que eu já falei em vários programas. Eu também sou professor, né? Só que eu sou da área mais da educação física. Eu não leciono em escola, eu preferi a área mais fitness, né? O treinamento, condicionamento físico e tal. E eu já falei isso com as meninas, acho que quando elas estiveram aqui, que o professor, ele tem que ser muito valorizado. Porque sem ele, nenhuma profissão daria. Você não formaria em nada. Então, se você não tivesse um professor para poder te orientar, para você chegar na sua profissão, eu acho que muita gente esquece disso. Às vezes valoriza uma determinada profissão e não valoriza o que te deu a base de tudo, que é o professor. Então, alunos que estão aí nos ouvindo, pessoas também que já estudaram e que pensam em estudar também, valorize seu profissional, seu professor, né? Trate ele com carinho, com respeito, porque eles são pessoas também e merecem toda a nossa atenção, todo o nosso carinho. Tem dia que a gente, às vezes, comigo é assim, tem dia também que eu nem estou bem, mas eu transpareço bem para poder dar o meu máximo para cada um, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, né, de quem assiste às nossas aulas. E é uma preocupação hoje porque as pessoas estão fugindo de fazer os cursos de pedagogia, estão fugindo de fazer, por exemplo, letras ou história, estão fugindo, fugindo da sala de aula, né? Exatamente por essa desvalorização que a gente sofre. Né? Então isso preocupa, porque quem serão esses profissionais aí que estarão no mercado, né? Então eu, por exemplo, eu trabalho com projeto de vida, lá no equipe, igual eu falei, e no segundo ano a gente discute muito essa questão de profissão, né? De escolha da profissão. E assim, é raríssimo quando você vê algum aluno que fala assim, não, eu quero ser professor, ou eu quero ser supervisor, né? Então a gente está vendo muito isso, como está diminuindo essa procura. E por que você acha, Priscila, que está diminuindo? Você acha que está marginalizado por causa dessa questão de as pessoas acabam dando muito valor, às vezes, a outras profissões e também dentro de casa? As crianças estão mal orientadas, e aí chega na escola, pensa que o professor tem que fazer o papel dos pais que estão em casa. Por que você acha que está diminuindo? Eu acho que essa desvalorização ela vem de um tempo já bem longo, porque a gente não tem mais a figura do professor como era na minha época. Né? Eu lembro, por exemplo, das minhas professoras, e eram como mesmo se fossem... pessoas que, não, eu quero seguir, eu quero ser, e se espelhavam, são né? exemplos, né? E hoje parece que os alunos não veem mais isso.
E veio meninos, também... nem todos, tá? Nem todos, mas eu eu não falo pode assim... generalizar, mas tem bastante. Tem bastante, entendeu? Muito então, mais do que antigamente. Não existe mais essa questão de, é uma profissão linda, é uma profissão... Não. A gente sente isso no dia a dia. Infelizmente. Né? Infelizmente. E tem a questão também da valorização também financeira, né? Porque aí quando a gente pensa, anos atrás, colegas nossos que são formados, que hoje são aposentados, e que tinha uma valorização também financeira muito grande, que dava um conforto, que eles podiam trabalhar numa escola só, que tinham uma vida social mais tranquila. Né? E às vezes a pessoa fala assim, Teresila, você trabalha em 3 escolas. Sim, a gente trabalha em 3 escolas até por essa compensação financeira também. E né? vem também algumas coisas que acumulam, né? O cansaço, a disposição para um lado e para o outro. Então, eu acho que, cara, fica aqui, né, um apelo para todos, tanto para quem, né, são os alunos e tal, e tanto para quem, né, contrata os profissionais, né? Tenham mais, né, sensibilidade quanto a isso, que eu acho que isso é muito importante, porque vocês são exemplos. E sem vocês, não teriam profissões. Você falou também, meus pais. Fala um pouquinho dos seus pais, da sua família. Você nasceu aqui em Leopoldina mesmo? Então, eu sou de Leopoldina, meu pai é já falecido, né? Mas eu tenho, assim, memórias afetivas lindíssimas com ele, né? De pular mesmo nas costas, de esperar, fazendo de conta que estava dormindo para poder ele me levar mesmo para dormir. Eu acho que isso também está faltando hoje. Eu não vejo mais os meus alunos contando, né, essas memórias afetivas assim. Com os pais, né? Isso aí. E a minha mãe mora comigo, né? Ela é cadeirante, mas uma cadeirante assim, feliz. Então ela não perde mesmo. Ela estava no carnaval, ela vai em festa junina, ela vai em festa de igreja. Ela deve estar lá em casa agora ouvindo a gente. É isso aí. E é uma pessoa muito animada. E que é meu grande exemplo, né? Então, assim, nós somos uma família de 6 irmãos. Aqui no Leopoldina nós temos 3, os outros 3 moram bem longe. A que está mais próxima é Ubá. Mas a gente tem esse carinho muito grande com ela, porque ela tem 22 anos de cadeira de roda, mas a peteca ali não caiu, não. Entendeu? Ela é animada. Até pro carnaval, né? Carnaval. E outra coisa, gosta de foto, gosta de tudo. Como é que é o nome dela? Dona Maria José. Dona Maria José. Dona Zezé, um abraço pra senhora. Parabéns. É isso aí. Continue assim. Tá alegre, divertida, assim que é bom. E aí você é casada também com a Newton? O Anilton, né, ele é mais conhecido como Niltinho, da Droga Nova. É esse aqui? Esse. Que casal aí, Arnaldo. Aí, na propaganda na hora H aqui na revista. Anilton, ele é conhecido mais como Niltinho, da Droga Nova. Ele tem mais de 40 anos na mesma farmácia. Olha. Né? O Nilton tem hoje, já vai fazer quase bodas de ouro de farmácia. Então, assim, ele é muito conhecido, né, nessa área. E foi um presente mesmo. Eu falo, a música até, inclusive, do nosso casamento foi essa, que ele pra mim é um presente mesmo de Deus, é uma pessoa. Vocês estão juntos há quanto tempo? Então, a gente já tá junto há 11 anos, né, porque eu fui casada antes, o pai dos meus filhos já faleceu, e o Anilton, a gente tá junto há 11 anos. É tempo. Mas é aquela pessoa que, tipo assim, depois que eu comecei a namorar com ele, só coisas boas, sabe? Tá, vamos tirar carteira, vamos lá. Quer fazer mestrado? Vai lá. Tem programa de rádio, vai lá que eu tô aqui em casa com a tua mãe, porque tem essa questão, né, do cuidado ali. Então, uma pessoa que eu sou muito feliz de estar ao lado dele. Sobre a sua formação, você colocou aqui para mim também que você tem uma formação cultural brasileira. O que significa isso? Então, porque eu acho que a gente tem que conhecer o nosso país, né? A gente tem que conhecer o que tem de beleza no nosso país, o que tem de grandeza no nosso país. Lógico que eu sonho em conhecer alguns países, eu sonho em ir à Itália e irei, se Deus quiser. Mas assim, eu acho que a gente tem muita coisa bonita no nosso país para a gente poder estar conhecendo. Não só lugares, mas também em relação à música, em relação à arte, né? Em relação a histórias. É famosa, né? É famosa. Então, eu acho assim, a gente tem muito que explorar. E eu tento passar isso para os meus alunos muito, principalmente no que é local. Né? Eu trabalho muito com autores de Leopoldina, eu trabalho muito com locais de Leopoldina, porque eu acho que quando você começa a amar o local onde você mora, depois esse amor ele vai só ficando extensivo, aumentando, vai só crescendo, né, ali na sua região. Você e ali quer no seu fazer estado, bem também para aquele local que você está inserido. Para aquele local, né? ali. Então tem toda essa trajetória. Você estudou aqui antes de
fazer a sua formação? Você estudou em Leopoldina também? Então, eu estudei na escola que hoje, numa das escolas que hoje eu trabalho, que é a Escola Municipal Ribeiro Junqueira. Então, eu estudei, minha família toda estudou lá, né, meus irmãos, e era um período muito lindo, porque a escola era um número bem menor, né, de alunos do que hoje, mas era um período muito lindo, aquela questão mesmo de amar o local, né, de cada pedacinho que tem ali. E hoje eu tenho, fui abençoada por trabalhar lá. Então, quando eu estudei lá e eu sou professora. Então, quando eu fiz o concurso, tanto do Estado quanto da Prefeitura, eu queria muito 2 escolas, né? E eu falo que Deus faz as coisas para mim assim, é no último minuto do segundo tempo, mesmo, acho que até na prorrogação. Quando eu fui assinar para a Prefeitura e eu não ia ficar no Ribeiro, aí me falaram, olha, mas a escola que você vai, o Ribeiro Junqueira. Eu falei, nossa, foi. E aí, quando foi o Estado também, meu sonho era trabalhar no ginásio, que também estudei e tinha muitos amigos lá. E aí, no dia, a pessoa que estava na minha frente, que eu pensei, poxa, ela vai pegar ginásio e vou ter que ir para outro lugar. E aí, a pessoa não apareceu no dia. Então, foi para você mesmo. Foi. Era para então, você. Então, assim, são 2 escolas que eu realmente trago no meu coração por conta disso. Já trabalhei em várias escolas de Leopoldina. Tenho muitos amigos mesmo em todas. Acho que deve ter umas 2 só que eu não trabalhei. Então, tem muitos amigos em escola, alunos, ex-alunos. Mas o Ribeiro tem essa questão. Tem esse carinho, aqui, né? Tem. Eu estudei aqui. Foi uma referência para você, né? Você falou, você cursou letras na Faculdade Integrada de Cataguases e você tem pós-graduação? Então, eu tenho pós-graduação em língua portuguesa, né? E tenho também, eu fiz inspeção, supervisão, porque eu acho que a gente tem que também entender, porque às vezes a gente tem uma supervisora e aí vem alguma cobrança e a gente fala assim, poxa, mas é só cobrança, porque supervisora gosta de cobrança, né? Cobrança de leis. Já tem um nome que dá uma... Supervisora. Só que aí quando você faz uma pós-graduação em supervisão, em orientação, em inspeção, você começa a entender, né, também desse processo todo, porque a escola é um todo. Né? Ela não anda sozinha. Quanto mais a gente se interage com os assuntos, a gente compreende determinados... Isso, então eu fiz, inclusive também eu já fui vice-diretora da escola Omar Rezende Pérez, então ali você vê a escola também de outro jeito. Eu acho que a gente tem que ter essas oportunidades, sabe, de estar numa coordenação, igual eu já tive também, para você não ficar só na sala de aula. Né? E aí, nessas oportunidades, eu fiz essa pós-graduação, faço um curso de teologia. É isso que eu ia perguntar agora. Faço Como é que é também. esse curso, teologia? Você faz no seminário? Isso, esse curso de teologia, ele é pela Diocese de Leopoldina. Então, os professores são de fora. Então, a gente tem os professores que vêm uma vez ao mês, é no sábado. E é um curso muito bom. Ele te dá uma visão muito maior do que aquela que a gente tem. Né? Então, eu gosto muito de estudar. É uma visão, assim, mais... profunda, né? De tudo, né? Dos livros, religião, da formação da igreja, da participação. É porque, às vezes, a gente faz uma leitura na Bíblia, por exemplo, aí você vê um nome, mas você não entende o porquê que aquele nome, às vezes, foi escolhido. Aí tem toda uma história ali atrás. Então, é um curso que eu estou amando também. Né? E é mais conhecimento também. Mais conhecimento. É coisa boa, teologia. Eu vou estudar. É isso aí. Os professores, né, realmente, que são dedicados, que estão nessa linha, eles estão cada vez mais se preparando para poder ter um processo de educação global, né, onde ele saiba um pouquinho de muitas coisas. Para poder estar passando isso também para os alunos. Eu acho que o grande... Assim, eu comecei numa escola que é o Novo Horizonte. Na época eram de outros proprietários, né? Mas foi uma escola que existe, inclusive a Arnaldo é professor lá. É uma escola que eu aprendi muito ali. Porque eu trabalhava com educação infantil, eu trabalhava também com ensino fundamental. E quando eu fui para essa escola, eu fui para trabalhar com inglês. E aí eu lembro direitinho que a diretora falou assim, olha, vamos fazer um curso de educação física lá em Belo Horizonte, porque os alunos vão te ver com outros olhos. Falei, poxa, tá, vamos lá fazer. E aí eu fiz aquele curso de férias, né? E fiz, e realmente aí eu vi que você tem que ter essa integração com todo do aluno. E por isso que eu não paro.
eu acho que a gente tem que pensar no aluno como um todo mesmo, né? Não só a parte ali dos conhecimentos da língua, mas outro, o corpo, a mente. A educação física, às vezes, né, muitas as organizações que comandam essa questão da escola, são coisas assim que às vezes eu não entendo tanto, mas a educação física, às vezes, ela sempre foi meio que jogada, é só fazer, jogar bola. Eu lembro quando eu passei em Viçosa, eu estudei em Viçosa Educação Física, o pessoal de agronomia, né, que eram meus amigos, assim, tal, sempre falava, vai lá fazer futebol 1, vai lá fazer peteca 2. Então, quer dizer, o pessoal pensava que era só uma questão disso. E assim, a gente foi vendo, aprofundando, claro, né, na educação física, na pós-graduação também, que a educação física também você precisa de saber psicologia, você precisa saber matemática, você precisa saber... Então, quer dizer, várias outras, né, coisas, conhecimentos que a gente tem que ter para a gente se tornar um bom profissional. E eu acho que é mais ou menos isso, né? É por esse caminho. Você falou que começou em várias escolas, claro, cada uma tem um estilo, e você foi se adaptando, né? E foi aumentando o seu grau de conhecimento, e eu acho que os alunos gostam disso. Né? Quando o professor sabe, ele conversa sobre vários assuntos, ele sabe trocar aquela ideia com você, igual eles falam, né? E você tinha perguntado antes, eu até esqueci de falar, eu falo mais de 20, né? Eu tenho mais de 20 anos aí de caminhada, né? Já tenho um tempinho bom aí, de caminhada. E tenho um filho que é professor de educação física, né? Que é o Henrico. Então eu vejo que hoje a educação física também está mudando o conceito para as pessoas. As pessoas estão entendendo hoje bem o que é o profissional de educação física, né? Porque eu acho que a partir do momento que você conhece, você respeita mais. Eu falo, por exemplo, fisioterapia era uma área que eu não conhecia tanto. Depois que eu tive a minha mãe, né, que é cadeirante, depois que eu tive meu pai que teve um problema e que um dia falou assim, mas havia um fisioterapeuta. Eu falei, ué, mas pra quê? Não, pra cuidar do pulmão do teu pai. Eu falei, mas um fisioterapeuta pro pulmão? Respiratório, isso. E aí ele me explicou isso, falou, Teresila, meu pai também tinha um certo, né, preconceito da fisioterapia diferente. Quando eu comecei a estudar, que ele foi entender. Então, eu acho que é isso, a gente buscar esse conhecimento, igual eu falo com os meus alunos lá. Pensou numa profissão? Vai a fundo, né? O que tem por trás dessa profissão? O que você vai estar aprendendo? Quais são as possibilidades que você vai ter no mercado e também de gratificação pessoal? A cada dia, a gente vai vendo as profissões, elas estão evoluindo, né? Eu acho que cada vez mais se precisa de estudos novos. E profissões estão surgindo novas e a gente que tem que se adaptar. Né? Teve a pandemia, depois a gente vai falar sobre isso, como é que a gente teve que se adaptar ao mundo. Teve essa questão também agora, inteligência artificial, internet. Então você passou por essas fases. Né? Antigamente, quando eu estudei, você nem existia celular. Você poder levar para a sala de aula para ficar olhando, ou estudar por ele, fazer um trabalho por ele. E hoje em dia já tem até a IA, né? Que é a inteligência que pode ajudar a fazer um trabalho e tal. Como é que vocês estão lidando com isso? Com essa nova tecnologia que, né, veio aos poucos? Então, tem que ter paciência, né? Porque às vezes tem sempre... É assim, a gente está num momento em que pra gente também isso tudo, a gente tem que levar de uma forma que não dá para negar, porque está presente aí mesmo, mas também não dá para a gente baixar a guarda. Por exemplo, se meu aluno está produzindo um texto, ontem eu até fiz uma publicação das minhas alunas da EJA. Se meu aluno está produzindo um texto, o celular não pode estar por perto. Porque senão ele vai buscar alguma coisa pronta aqui. Eu não quero, eu quero ver o que sai da alma dele, eu quero ver o que sai do coração dele. Eu, particularmente, eu não dou muita conta para um texto que veio de casa. Eu quero ver ele produzindo ali. Claro. Entendeu? Eu quero ver que saiu ali na hora. Ah, tá, mas ele está sob pressão. E a vida é sob pressão. Quem não? A nossa vida é sob pressão. Já vai aprendendo, né? Eu, por exemplo, para fazer o mestrado, a gente vai para lá sem saber nem o gênero que você vai ter que escrever na hora. Então, você chega lá em um gênero e um tema. Então, eu acho que o aluno tem que produzir ali. E aí, ontem eu dei uma atividade na EJA e foi muito interessante, porque uma das alunas, ela não parava de rir depois.
Porque ela falava assim, eu escrevi isso, professora. Professora, você tem certeza? Eu escrevi isso. E ela escreveu realmente ali na minha frente, sem, né? Igual eu tô te falando, sem nada para poder ajudar. É igual a bicicleta, né? Quando você tira a rodinha, Sim. Então às vezes ela pensa que não vai escrever, porque ela precisa de alguma coisa e ela tem a cultura para poder estar escrevendo. Isso que é o bacana, né? É. E tem a turma da EJA, tem sempre uns meninos rebeldes também. Eu fui para outra turma, eu já estava feliz com essa aluna, aí fui para outra turma. O aluno, eu falei, então tá aqui, era uma proposta diferente. A turma já estava dentro de sala e ele chegou um pouco atrasado. Falei, a proposta é o seguinte, você vai colocar a mão aqui nessa bolsa, você vai tirar um trecho de um texto e você vai produzir seu texto e tem que ter esse trechinho aí dentro. Sem fazer isso não, sem fazer isso não. Falei, então tá, então nós vamos fazer assim, você vai entrar e vai tentar. Não deu, ok, a gente vê depois. Só que ele foi o primeiro a acabar. Eu falei, que é isso, gente? Tem alguma coisa errada. Ou fez bem demais. Ou não. E o texto dele foi tão bacana que eu falei, não tô acreditando. Ele feito ali na hora. Aí terminou o pessoal, eu tinha uma outra aula com eles. Falei, gente, eu preciso mostrar um texto para vocês de alguém que falou que não sabia fazer. E a turma toda aplaudiu esse garoto, esse meu aluno. E aí ele ficou olhando assim. Então, às vezes, eles desistem muito fácil. Então, eu acho que o grande problema hoje da inteligência artificial que eu vejo é isso. Eles perderem essa criatividade, perderem essa persistência. Né? Então, eu acho que tem que ser algo assim muito bem dosado. Né? Essa questão de celular. Ao mesmo tempo que tem que, né, aceitar algumas coisas, também, né, tem que trabalhar para poder não só depender disso. Sim. Porque hoje em dia, né, as coisas estão cada vez mudando. Na pandemia, Elisila, o que você achou de diferente pré e pós-pandemia? Porque durante também teve aquela adaptação, né? Como é que era antes? Como é que vocês ficaram depois? Qual o pensamento de vocês? Estratégias pedagógicas? O que mudou um pouco sobre isso? Então, pandemia. Primeiro foi um choque, né? Porque eu confesso que 18 de março saímos da escola, pá. A gente nunca tinha visto isso, né? Eu falei, tá, daqui um mês e tal, estamos de volta. E aí o tempo foi se prolongando. E aí vem aquela realidade, vamos trabalhar agora, né, sentado da nossa casa, conversando com os nossos alunos. Escola pública foi muito difícil, porque os alunos realmente não acompanhavam, né? Aí o Ribeiro, por exemplo, ele fez a opção pelo celular. E aí era bacana, porque eu falava assim, olha, então tá, vamos fazer uma leitura agora e vai ser assim. Então, fulano, você é número 1, fulano número 2, fulano número 3. Então tá, lê o pedaço do texto. E eu tinha que ficar esperando a mensagem dele chegar, o áudio dele, para poder o outro. Então, assim, mas eram coisas que realmente ficaram marcadas. A busca por material foi muito legal, porque você queria, lógico, que apresentar um material muito bacana para poder chamar a atenção dos seus alunos. E aí eu tiro o chapéu, eu tenho uma filha que também é professora, que é a Agnes, e ela dava show, entendeu? As aulas dela eram assim, maravilhosas, eu ficava olhando e falei, gente, o que é isso? Ela nasceu para isso e ela domina essa questão da internet, essa questão toda. Então, assim, e uniu, né? Isso, então ela tirou de letra, alguns professores tiveram dificuldades, alguns não tinham material. E aí vem o aluno depois, né? Esse aluno que a gente recebe. Depois que ficou em casa um tempo, né? Como é que ele chegou e aí lá? Ele volta com uma defasagem muito grande. Só que aí eu vi também a gente indo numa crescente muito assim. Ah, tá. E agora? Ah, porque teve a pandemia. Eu acho que agora já tá na hora, tipo assim, gente, peraí, vamos arregaçar as mangas aí. Vivemos, mas a gente tem que correr atrás do prejuízo sem ficar justificando tudo. Né? Agora é hora da gente também dar um rumo novo aí. Né? Eu penso que é igual quando a gente passa por uma perda muito grande. Não dá pra gente ficar lamentando a vida toda, porque a vida tem que seguir. Né? Então esse aluno hoje, eu sinto que ele tá começando a tomar rédea assim. Ah, tá, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou, né? Então eu tô começando a sentir uma certa tranquilidade nisso aí. Vou mandar um abraço para quem tá curtindo a gente. Ah, tem bastante gente que também já aí. Começaram a seguir aquilo que eu falo, olha que legal. Tem a Kelly Campos 75, tem a Isabelle XSS, né? Tem muita gente aqui, ó. E além deles terem também curtido o seu painel, né? Começaram a seguir também o programa. Deixa eu ir lá entrar na foto, que eu acho que tem bastante gente que já fez. Ó, teve 14, então vamos lá.
Ó, doutora Kátia Alves já veio aqui no programa. A Natália Montes também, da Gerônimos, que veio no programa. Ana Rios Dalpa, minha irmã, curtindo. Daiane Costa e Ribeira, Daiane. Tia Olinda Cabral. Patrícia Costa, que também veio no programa. Felipe Costa, 88. Newton. Esse é meu esposo. Ele aí, ó, viu? Josilda Evangelista Martins. Luana Brum. Luana. Isabela, eu falei Kelly Campos. Também teve mais gente aí, ó. Vamos lá. Ó, começaram até a seguir também a gente. Shirley 2207, aí tem um número, né? Que legal, deve ser da data de nascimento, talvez. Tenila Barra. Essa é de Ubai, minha irmã. Tenila Barra. Lara Werneck. Aluninha. Alana Dutra 10. Anísia AF. Acho que a Anísia já treinou lá na academia também. Turma do Jorge Garcia. Edith 80. Aê, galera, muito bom. Vocês curtindo a professora aí. Tem gente aqui que eu tô vendo aqui, ó, lá de... Né, que eu tô olhando. Quem tá dentro da live aí, você consegue ver? Consigo ver. Tem lá de Argerita, Isadora. Olha! Isadora, Beth Campos, a Sofia de Ubá. Legal. Tem aqui, tem a Priscila, minha sobrinha. Um beijão pra ela aí. Gabriel, Elaine, o William, meu genro, lá do Espírito Santo. Aí, o William. O William, Grazi, Fortunato. Essa menina é muito bacana também, é de Maria da Fé, ela. Né, o Ricardo, da Pafipax, né, um grande amigo aí, que eu tenho. Né, mandando aí parabéns pelo programa. A Andréia, Delícia da Kátia. A Kátia, ela faz nessa época são ovos de Páscoa, assim, maravilhosos. Tá chegando aí. Tá. Pode entrar, gente, que essa aí é show. Michele, Ana Valverde... a minha diretora, Fabiola, beijo aí, Fabiola. Fabiola do Ribeiro? É, a Fabiola do Ribeiro. Pô, conheço a Fabiola. Teve uma seletiva de futebol que eu acho que os meninos nessas férias ficaram lá. A Fabiola falou que todos foram comportados, que foram educados, elogiaram bastante. Fabiola, grande abraço para a Fabiola aí. A Duda, minha norinha, tem muita gente aqui. Casa de Utilidades, que é aqui na praça, aqui pertinho. Galera toda curtindo. A galera é bacana. É isso aí. Daqui a pouquinho, galera, vai curtindo aí que a gente vai continuar aqui. Você falou que além, né, escreveu aqui, além de lecionar, você também é presidente do CACS Fundeb. CACS Fundeb. O que seria isso? Então, na verdade, eu estou presidente até agora, né, nesse mês. Nós vamos marcar uma reunião para a próxima semana e eu já vou me afastar. Né, o CACS Fundeb é para a gente poder estar mais acompanhando de perto a verba que vem para a educação em Leopoldina. Então, eu sou presidente, mas tem um grupo muito bacana junto comigo, de representantes de pais, de alunos, de diretores, de professores. E aí eu fiz parte do Conselho Municipal de Educação, fui presidente do Conselho Municipal de Educação. E na época, quem era presidente do CACS Fundeb era a Cláudia Conte. Então, quando a Cláudia afastou, eu peguei e assumi o CACS Fundeb e a Cláudia ficou um tempo também como presidente do Conselho Municipal de Educação. Eu sou uma pré-candidata, então achei por bem agora tá passando essa bola aí do CACS Fundeb. Então, na outra semana a gente já deve estar tendo uma reunião para poder apresentar quem vai continuar. Né? É uma forma de acompanhar e de esclarecer as pessoas, porque às vezes a verba vem e as pessoas, por exemplo, Fundeb... Tem que saber onde está sendo orientada essas coisas. E sempre a gente tem a esperança de, no final do ano, ter uma sobra aí, de repente, o professor receber um dinheiro extra ou ter um projeto, alguma coisa, a valorização do professor. E aí, só que a gente precisa mostrar para onde está indo esse dinheiro. Então, eu procurei, durante esses 3 anos que eu tive, tanto no Conselho Municipal quanto no CACS Fundeb, tá acompanhando isso muito de perto e tá repassando para os nossos amigos. Muitos questionamentos, às vezes, por exemplo, mas tem contratação de professor, tá excedente, e a gente teve um período de pandemia que teve uma sobra de dinheiro e que aí depois agora não tem, porque está crescendo muito nas escolas, por exemplo, o número de casos de alunos que têm autismo, isso está muito visível, eles têm direito a ter um monitor do lado. Então, assim, muita mudança foi acontecendo. Mas eu procurei nesse período estar com tudo assim muito claro,
Eu agradeço muito lá na prefeitura, porque todas as vezes que eu peço informações, vem. Na semana que vem, quando a gente for ter reunião, inclusive eu já pedi para estar junto comigo a Adriana, que é uma pessoa, né, muito esclarecida, que trabalha lá na parte da contabilidade. Então ela sempre vai e tira as dúvidas. E é isso, para a gente ter essa transparência. Isso então é uma forma de vocês passarem para as pessoas, para elas se informarem onde estão indo os gastos certinho, se está acontecendo, se não. É mais ou menos isso. A né? folha de pagamento hoje dos funcionários da prefeitura ela é muito alta. Né? A gente fechou o ano passado com uma folha assim, no topo mesmo. Você tem uma ideia de quantos profissionais trabalham para escola, assim, quantos professores? Olha, hoje eu não saberia te falar precisamente, mas a gente tem um número muito grande. Só para você ter ideia, hoje, só de monitor, né, a gente tem aí mais de 80 trabalhando com esses casos. E ainda faltam monitores para poder estar trabalhando. Escolas, a gente tem um número muito grande de professores, porque envolve professores, supervisores, né? Então, assim, é um número muito grande mesmo. E às vezes a gente tem muitas dúvidas em relação também ao que está acontecendo hoje. Por exemplo, a escola que eu trabalho em Ribeiro, uma escola que acabou de completar 116 anos. Né? E aí quando você olha para o Ribeiro, você vê que é uma escola que hoje merecia uma pintura, porque né, é uma escola centenária, então merecia ser uma escola que estava com uma pintura bacana. Ela é estadual, municipal? Ela é municipal. Aí você tem, por exemplo, dentro do Ribeiro uma sala que está precisando trocar um piso e ainda não conseguiu. Então, quer dizer, uma escola desse porte, que tem hoje aí uma média de quase 900 alunos, como que você pode deixar essas coisas acontecerem? E como, por exemplo, assim como o Ribeiro, eu acho que né, a manutenção, essas coisas tem em vários lugares. Sim. Né? E como é que vocês podem avisar, por exemplo, os meios para poder, né, prefeito, a prefeitura, o governo, sei lá, para poder estar mandando uma verba, para poder estar mandando gente para arrumar e tal. Como é que vocês fazem isso hoje em dia? Então, a gente aproveita programas para poder estar falando, né? Poder estar falando o que está acontecendo. Para as pessoas saberem, a gente né, também. Por exemplo, tem uma questão que está assim muito sendo comentada assim, em todos os lugares, e até meus alunos perguntaram: tia, você vai falar disso lá? Se tivesse chance, vou dar. Ar-condicionado. A mãe foi convidada para uma reunião e aí ela entra numa sala. Nessa sala tem o ar ligado direitinho e a mãe pensa: ah, tá, todas as salas têm. E os aparelhos, eles foram colocados lá na nossa escola, por exemplo, tem mais de 1 ano e meio. Só que eles não estão em uso. Então, imagina o Ribeiro no horário da tarde, onde o sol bate dentro da sala. Como que estão esses meninos? Você que é professor de educação física, fica quase que inviável. Lá na academia, às vezes o pessoal até fala de ar e tal, ainda não coloquei, mas tem muita ventilação. Imagina uma sala que é mais fechada. Sim. Né? Pô, quantidade de alunos que tem ali dentro, né? Pode até passar mal, né? Pode acontecer. A gente tem tido alguns casos, tem sido muito comum, por exemplo, dores de cabeça. Ah, tia, eu tô com dor de cabeça, e a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Porque a gente tem algumas salas ali que as janelas têm que ficar fechadas. Né? Então aí você imagina, você entrar numa sala que tem ali 20 alunos, a sala tá toda fechada, né? E aí você, eu abri uma porta, mas a gente não tá tendo ventilação. Então, assim, é uma situação muito complicada. E a gente sabe que teve o problema lá na usina, onde está sendo construída, que teve o primeiro roubo, que teve um segundo. A gente sabe que a fiação tem que ser, às vezes, trocada. Parece que a Energisa também, né, já está providenciando processo que isso. Várias coisas têm que acontecer para poder melhorar. Só que, quando você tem uma promessa, você cria uma expectativa muito grande. Então, a partir do momento que esse aparelho foi colocado no lugar, ele já está lá. Tem mais de 1 ano e meio, tem mais de 2 anos, segundo eu confirmei. Se esse aparelho está lá por esse tempo todo, você imagina a expectativa dessas crianças, tipo, e aí, vai ligar quando? Que horas que esse aparelho vai começar a funcionar? Aí você pega um dia de calor igual a gente teve, foi ontem. Essa semana está até mais atípica, né? A gente até tem visto o pessoal falar sauna de aula, né? Sauna de aula mesmo. Mas assim, tirando essa semana que é atípica também, Leopoldina é uma cidade quente, né? E a gente tem algumas poucas escolas que já está funcionando o ar, tá? Então, assim, algumas poucas escolas estão. Só que tem escolas também que ele foi
todo colocado para, né, já em uso, e ele já apresenta problemas. Porque ficou muito tempo lá e não estava inativo, e aí já deu problema. Então, assim, é algo que merece realmente que a prefeitura dê uma atenção muito grande mesmo. Entendeu? Porque a gente está vendo que está prejudicando. Você chega às vezes à tarde, né, que eu trabalho à tarde no Ribeiro, e você olha para os meninos, eles estão abatidos, né? Eles estão abatidos. E essa semana realmente está atípica demais. Mas já tem acontecido algumas coisas, né, dessa onda de calor, deve parar agora, que às vezes a temperatura, mas o negócio está difícil, está difícil mesmo. Pessoal, então, né, a gente deixa aí o meu recado para quem pode fazer acontecer, né? Vamos lá, vamos fazer, né? Vamos deixar nossas crianças cada vez mais focadas nos estudos e não, né, nesse negócio de passar mal, tá tonta e tal. Você falou também que você participa do Comper Demora, que é um Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Como é que é essa atuação lá? Então, essa atuação minha tem sido até muito assim, simples. Eu falo que eu dou minha contribuição dentro das possibilidades, mas é um grupo que está crescendo, né, com vários profissionais. Inclusive, você já recebeu algumas pessoas aqui para falar da saúde integrativa, que é isso. Né? Eu não posso trabalhar só o meu corpo físico, eu tenho que trabalhar minha mente, tenho que trabalhar tudo. E muita aí, coisa interligada, grupo, né? Até no corpo humano. Né? E esse grupo, ele é bacana porque ele tem uma filosofia que é cuidar de quem cuida. Né? Eu tenho, no caso, em casa, a minha mãe, que é cadeirante, merece toda a minha atenção, todo o meu carinho. A outra mãe tem um filho que é autista, a outra mãe tem um filho que às vezes tem uma outra síndrome. Aí são vários casos. E aí, às vezes, essa pessoa, ela esquece de si. Ela esquece, às vezes, de cuidar, às vezes, de um cabelo, de cuidar de uma unha, de fazer uma dança, de fazer uma pintura. E isso vai fazendo falta para essa pessoa. Então, o nosso grupo Comedemore tem pensado muito nisso. Cuidar também de quem cuida. Né? Cuidar dessas pessoas que estão ali dedicando, às vezes, 24 horas mesmo, porque a gente tem várias mães, né, no nosso grupo que pararam realmente de trabalhar e que vivem mesmo em função do filho, né, pela deficiência que ele tem. Então a gente pensa muito nesse grupo e pensa também nas melhorias que precisa na nossa cidade. Por exemplo, nós no Ribeiro ali, nós já tivemos alunos cadeirantes. Então tá, aí quando você tem, é que você começa a pensar, peraí, por onde ele vai passar? Né? Como que ele vai entrar? Como que a gente pode fazer adaptações ali para poder... Né? Então, é nesse momento. No ginásio também. Então, quando você vai vendo, aí você anda, por exemplo, numa rua principal, eu moro na Presidente Carlos Luz. Às vezes eu tenho dificuldade de andar com a minha mãe na cadeira de rodas. Porque a rua, ela tem vários desníveis e que é difícil. Às vezes você tem uma marcação numa rua, onde é um espaço para... colocar um cadeirante, aí para o carro lá e aí. E eu sou uma pessoa muito de paz. Aí já também até falta de educação, né? Sim, eu não gosto muito assim das polêmicas por polêmicas, não. Né? Se eu falar de alguma coisa é porque realmente aquilo ali não tá legal. E aí um dia, eu, andando com a minha mãe, eu tentei descer e tá lá o carro. E aí eu fiz uma foto, né? E coloquei mesmo na rede social. Na época eu fiz questão de não colocar a placa, porque não era questão de, quero, né, falar só dessa pessoa, mas para pensar. Geral, não vamos só pensar aí, galera. E se fosse sua mãe? Né? Mas só quem tem que passa. Isso aí. Então, assim, não é que a gente, todo mundo tem que ter... Não, mas tem que conhecer. Gente, tem que entender o lado do outro, né? O ser humano está cada vez, às vezes, né, pensando mais em si. Né? Eu acho que tem que ter esse pensamento no outro, saber que quem tem problema tem que ter uma ajuda, quem pode ajudar, ajuda. Então, quer dizer, eu falei mesmo, na hora que eu estava entrando aqui, né, parei ali para desse a gente pedindo alguma coisa e tal, eu paro para ouvir. Né? Às vezes, quando a pessoa também, você vê que, né, é uma pessoa que está com hálito de álcool, bebida, tá tonta, cara, aí a gente já tem que, né? Agora, quem é uma pessoa que para conversar, para falar sobre algum problema, às vezes ela está precisando realmente de ajuda. Então, eu acho que o ser humano ele tem que ser mais, assim, propenso a entender o lado do outro, né? Entender o próximo. Não é você lidar com determinadas coisas na família, te faz você ser mais atencioso quanto a isso. E tem pessoas que às vezes têm que aprender, né? Então, realmente, esse negócio
não sendo uma pessoa só, mas alertar o geral, para as pessoas tomarem mais cuidado, prestarem mais atenção, eu acho isso interessante, sim. Tem que ser divulgado, tem que ser falado, porque às vezes a gente pisa no calo para poder atentar as pessoas a determinadas coisas, e a pessoa pensa que é pessoal, pensa que é questão de política, é questão de... porque eu tenho... Cara, eu acho que a gente fala para poder realmente alertar as pessoas, para terem mais atenção. Porque tem pessoas que estão precisando e as pessoas às vezes esquecem. Né? Então a pessoa... eu cheguei para mim, quero nem saber se o outro vai chegar, se o outro vai passar, se o outro vai ter como transitar por ali. Então acho isso válido, sim. E quem tem na família que sabe. Né? Teve um evento muito bacana que nós realizamos, né, o ano passado, o grupo do Convidemor, que foi lá no Moinho. E aí eu levei minha turma, porque é o que eu te falei, eu trabalho manhã, tarde e noite. Então alguns eventos, quando eu vou, eu levo a galera, porque é uma forma deles também estarem participando. E aí nesse evento eles convidaram um aluno, 2 alunos na verdade, para eles estarem vendados. E aí eles estavam vendados, eles tinham que sair de um ponto, chegarem em uma mesa, se servirem, comerem sem tirar a venda. E aí foi uma experiência muito bacana, porque os outros ficaram realmente assim, olhando e vendo como que eles estavam perdidos ali. Porque você perde a noção de espaço, você perde a noção do copo, de como que você vai levar. É difícil, isso. Então, é o sentir na pele. Né? Então, assim, às vezes uma atividade é lúdica, mas para eles pensarem. Né? Então, eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto de mostrar para eles. Teve um projeto que eu realizei, até foi um projeto muito ousado, muito maluco mesmo, mas eu tive o apoio aí da direção da escola do Ribeiro, que foi um projeto que eu estava trabalhando a questão do negro na nossa cidade. E nós saímos da escola municipal Ribeiro Junqueira, chegamos na praça ali, que é conhecida, né, como Praça do Urubu, e ali eu e a professora de História, nós fizemos uma divisão com os alunos. Então nós fizemos uma divisão mesmo pelo tom da pele deles. E eu caminhei com um grupo para o Clube do Cutubas e ela caminhou com um grupo para o Clube Leopoldina. E eles começaram a ficar sem entender nada. E depois a gente falou, peraí, isso está na nossa história. Isso aqui, isso que vocês sentiram hoje, porque aí a gente encerrou no ginásio, que é a escola que eu leciono. E aí falou, e aí, o que vocês falaram? Não, a gente não entendeu nada, porque vocês dividiram a gente, porque meu colega... Falei, mas nós já vivemos, Leopoldina já viveu isso. Clube Cutubas, Mãos Negros. Clube Leopoldina, brancos. E você era amigo de A, de B, de C, mas você não podia levar seu amigo lá. Então vamos sentir na pele aí quando a gente faz, às vezes, tô fazendo uma brincadeira, não é brincadeira. Né? Não dá pra gente levar isso em brincadeira. Então quando a gente tem hoje uma lei do bullying, é pra isso. Né? Aquilo que às vezes as pessoas levavam como, tá brincando, não, você tá magoando o outro também. Na escola, hoje em dia, vocês acham que tem diminuído essa questão de estar falando sempre coisa, ou às vezes vocês ainda não notaram essa diferença, ou aumentou, creio que não sei. Como é que vocês estão sentindo isso nas escolas? Tem escola que às vezes tem mais, tem escola que às vezes tem menos? Então, como eu te falei, eu já trabalhei em muitas escolas. Eu acho que é um assunto para todas as escolas. Não pode parar de falar. Eu até cheguei a comentar com você que eu, quando fiz meu trabalho do mestrado, eu fiz com os alunos da EJA, voltado para o Holocausto, porque eu acho que tem coisas que não podem se repetir. Então, o Holocausto é uma coisa que não se pode repetir. Essas questões do bullying, elas não podem continuar acontecendo. Então, você não pode baixar a guarda. Não tem, não vamos falar. Não vamos falar sim. E tem, por exemplo, o Ribeiro. A gente tem um projeto muito bacana que é agora o direito na escola. Então, uma das questões que é levantada é isso. Né? Até, inclusive, no último agora, nós tivemos lá... E os próprios alunos perguntaram, fala um pouquinho da lei do bullying, né? Então, o Marcelo, isso é muito bacana. O Marcelo, presidente da OAB, esteve aqui semana passada. Ele falou que ele teve esses negócios na escola. Na escola, eles vão a cada 15 dias, é um grupo, eles vão fazendo, né? Não é sempre o mesmo profissional que vai estar com aquela turma, mas eles têm feito esse trabalho com 7º, 8º e 9º ano lá no Ribeiro. Então tem dado assim, muito resultado, sabe? E outras escolas também. Então, acho que tem alguns assuntos que você não pode tirar de pauta, em momento algum. Tem que estar sempre batendo naquela tecla. Sempre batendo.
para lembrarem, né? Isso aí. Gostei do que você me escreveu, fiquei curioso. Você é a madrinha dos doadores de sangue? Como é que é isso? Isso é um trabalho que eu faço, que eu amo de paixão. Aliás, eu acho que eu sou muito apaixonada por tudo que eu faço. Mas o que é ser madrinha? E é uma ação incrível, né? O que é ser madrinha? Eu amo levar a pessoa para doar sangue pela primeira vez. Então, eu sou doadora, né? Eu já sou doadora já há um tempo muito grande. Comecei a doar sangue por causa da minha filha, porque ela falou, mãe, eu vou doar e tal, vão comigo. E aí eu comecei junto com a Agnes. Né? Depois o meu filho Salvatore, também, mãe, acho muito lindo o seu trabalho e tal. E o Henrico, meu filho, não podia doar porque ele era muito magro, né? Porque eu via a frustração dele. Falei, peraí, eu tenho que fazer algo diferente aqui. Então eu faço um trabalho com os meus alunos e de convencimento mesmo. Né? Eu acho que a gente convence pelo exemplo. Claro. Né? Então tem até uma pessoa assistindo aqui, que é a Soledade, ela é nossa supervisora. Sou madrinha dela também, porque a gente levava os alunos do ginásio e a Soledade, eu nunca doei, Teresila. Falei, não, mas você vai doar pela primeira vez, vamos lá. Então sempre a gente sempre junta um grupo da escola, o Janderson é uma pessoa, né, um diretor assim, muito atento também às causas sociais, a tudo que o aluno também se propõe a fazer. Então, naquele dia, ele libera a turma, né? A gente tem lá geralmente um grupo de 14, 15, a gente vai ao hospital, a gente faz a doação. Hoje elas não perguntam mais, mas sempre a pergunta era, Teresila, mas o que você prometeu para esses alunos? Falei, nada, eu só expliquei para eles que cada vez que ele vem doar o sangue aqui, ele pode estar salvando 3 ou 4 vidas. Então. Entendeu? Então, assim, é isso. E o que mais me deixa feliz, por exemplo, a última vez que eu fui com um grupo, né, para poder fazer a doação, eu cheguei lá, tinha um ex-aluno, que eu tinha levado pela primeira vez. E eu falei, e aí? Ele falou assim, não, Teresila, porque agora eu tô constantemente aqui. Então isso é muito bacana. E o legal é que um vai passando pro outro. Vai passando pro outro. Você vê, você começou com sua filha, então quer dizer, é um mutirão da boa ação, né, por exemplo. Uma coisa que eu falo também, a gente usa a rede social para tanta coisa. Né? Eu quero postar aqui na rede social, que eu tô na praia. Realmente ela veio para dar uma ajuda. Eu tô na praia, igual em janeiro eu postei um monte de fotos. Só que eu falo com os meus alunos, doa sangue, posta foto. Sabe por quê? Você vai ser o exemplo para mais um. Então, às vezes, um primo seu fala assim, fulano doa, também vou lá doar. Então, eu acho que é uma corrente, né? Tem até um filme chamado assim, Corrente do Bem. Eu acho que essas correntes do bem, você perde a noção do quanto que ela vai crescendo. Claro. Né? Porque você leva um grupo, aquele grupo, eu tenho um aluno, por exemplo, que ele já levou a mãe, já levou a tia, e ele vai me contar depois. Então, essa corrente, ela não para. E às vezes as pessoas, né, elas propagam para outras pessoas, mandam em grupos, mandam para as pessoas, tanta bobeira, uns memes e tal, e a coisa às vezes boa ela esquece. Manda um meme, mas também manda coisa boa, né? Manda informação bacana aí para as pessoas. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, que eu tenho que trocar lá, porque vai dar 1 hora já no Instagram, a gente já vai voltar, pessoal, não pare, e joga lá a sua curtida lá, para a professora Teresila estar vendo vocês aqui. Pessoal, antes de sair para o intervalo, @Papo com Gonai no Instagram, tá ao vivo, tá? E também no Facebook, Papo Fit ou Papo com Gonai, vocês vão achar, tá lá ao vivo também. Tá sendo gravado para o YouTube, Papo com Gonai, depois essa matéria na íntegra. Se você ainda não viu nenhuma matéria para ver como é que é o programa, vai lá, entra lá, Papo com Gonai no YouTube. Pessoal, agradecendo também os nossos patrocinadores de Drogarias Cotegipe com os polivitamínicos Max Corp. Então, para você que quer energia, Max Corp para vocês, tá? Também da Mata Bebidas, um abraço a todos lá, bebidas, vocês querem montar um negócio, né, começar a vender bebidas e tal, refrigerantes, vamos lá, da Mata Bebidas. Pessoal, também um abraço para a Academia Gonai Fitness, onde eu faço parte lá, e também vou estar lá para ajudar vocês que queiram praticar exercícios físicos, e também nossos professores lá, com a Ademir, também quem quer fazer natação e hidroginástica, e Céu Azul News, o Paulo está lá no evento, daqui a pouco deve entrar em contato conosco. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, vou trocar no Instagram, não saiam daí. Tchau, tchau. Estamos de volta, galera do YouTube aí, ó. Depois vocês vão ter essa matéria completa para vocês, eu vou estar divulgando também, compartilhando. Pessoal também do Facebook, vai lá, ó, Papo com Gonai, ou Papo Fit, se não achar, vai estar lá passando ao vivo, tá? Aí com o som todo da Rádio Jornal aqui pra gente. A gente faz um programa no estilo de podcast,
Antes era praticamente mais pessoal da saúde, agora a gente abriu o leque. Então a galera vai estar toda vindo aqui, vocês vão estar curtindo. E manda lá no inbox. Gente, ó, gostaria de ver essa pessoa aí no programa e tal. Então é realmente muito bacana e prazeroso pra gente ler suas mensagens. Eu leio muitas, às vezes na rua o pessoal encontra comigo, comenta, ó, leva essa pessoa lá, Às vezes meu próprio sócio lá, o Hudson, leva lá que vai ser legal. Vai ser que... Então, quer dizer, eu gosto muito disso. Onde eu passo também a galera às vezes pergunta, ai, tá lá maneiro, hein? Ó, melhora nisso, melhora naquilo, faz assim. Pô, eu gosto muito. O Fred é um amigo também que tá sempre falando, Renato, você tem que melhorar isso. Então, quer dizer, cara, eu gosto de ouvir vocês, porque isso aí só me anima. Pessoal também lá no Instagram, ó, tá ao vivo, tá? @Papo com Gonai, galera, vai chegando, vai curtindo, que daqui a pouco eu vou ler o nome da galera que tá curtindo aqui. Pessoal, antes de começar a falar um pouquinho, né, daquele negócio, eu tava falando com a Teresila. Teresila não para, gente. Ela tá em tudo. Ó, até brinquei com ela aqui. Que é isso? A catequese. Eu quero que você fale um pouquinho da catequese, antes de a gente começar com aqueles outros assuntos também que a gente já comentou. Como é que é o seu trabalho na catequese? E é um prazer, né? Estar trabalhando nessa questão. Então, a catequese, eu nasci católica, né? Depois a minha mãe passou por um tempo numa igreja evangélica, igreja quadrangular, e eu fui com ela. Um belo dia eu tô passando em frente à paróquia Nossa Senhora do Rosário e tava lá assim, hoje reunião de catequistas, tantas horas. Peguei, entrei, tava quase no horário, entrei. E ali me encontrei naquele grupo. Fiquei no grupo, mas eu não tinha comentado com ninguém, que tipo assim, já tinha essa minha história, né, de participar na igreja evangélica e tudo. Mas ali foi tão bacana que as pessoas falaram assim, vem pro nosso grupo, vem ser catequista e tudo. E ali eu comecei a me preparar, na época era Padre Jorge, que era aqui em Leopoldina. Eu comecei a me preparar, ali eu peguei e fiz a minha primeira Eucaristia, que eu não tinha feito ainda, fiz adulta, depois eu fiz crisma e sempre no grupo. Então, hoje eu sou coordenadora da catequese. Mas, assim, é algo que me encanta, porque é realmente uma forma de falar assim, ó, Senhor, obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor me dá. E, né, eu estou aqui também dando o meu tempo, o meu trabalho, aquilo que eu sei fazer, que eu procuro saber. Então, por exemplo, o curso de teologia também é para isso. Né, eu já fiz um curso próprio para ser coordenadora de catequese. Então, é muito bom quando você vê o menino chegando lá, o menino, a menina, para poder buscar essa experiência com Jesus. Que é diferente de você, quem é Jesus? Eu sei quem é, tal, mas eu não tenho uma experiência com ele. Então, a catequese eu acho que é isso. A gente levar para esse menino essa experiência com Jesus. Para ele saber que Jesus é realmente essa pessoa que vai estar com ele, tanto nos momentos que ele está muito feliz, como no momento também que ele perde, às vezes, um avô, perde uma avó, que o pai perde um emprego. E isso sempre vai acontecer, né? Sim. Não tem jeito de evitar. Então, se a pessoa, né, às vezes ela tem uma depressão, às vezes um caso assim, e tem uma palavra interessante de uma pessoa amiga perto dela, cara, isso só tem a melhorar. Então, às vezes, você salva vidas assim. Uma vez, eu até dou um exemplo aqui, né, mas assim, mais no meu lado, que eu tinha um programa na Band lá, né, em Macaé, Rico estava te falando, e que a gente fez um projeto chamado Projeto 100 Dias, cara, onde a gente pegaria uma pessoa, a gente fez isso no Facebook. Gente, joga lá no Facebook várias pessoas que precisam de mudar, saúde, condicionamento, estética, tudo, coloca lá que a gente vai selecionar a pessoa para poder estar mudando. E aí a gente selecionou uma menina que estava, né, com percentual de gordura alto, precisando de autoestima. Ela falou, gente, eu era fumante, estava em obesidade, não fazia exercício, não andava, cheio de problema. Cara, vocês me salvaram, porque vocês me pegaram, começando a fazer o projeto de emagrecer, de melhorar. Então, quer dizer, vários profissionais com ela, cara, a gente salvou. Então, é a mesma coisa que eu relaciono com essa questão da catequese, que uma palavra amiga pode salvar muita coisa, pode ajudar muitas pessoas. Então, realmente, eu acho isso, né, muito importante. Eu tiro o sábado de manhã, realmente, para catequese. As pessoas, às vezes, não entendem, né? Eu já tive pessoas que falam assim, poxa, mas você trabalha a semana toda, aí o sábado você vai para catequese, mas elas não entendem que isso é a minha doação. Uma coisa é, durante a semana eu estou trabalhando, é o meu lado profissional, né, e estou ali, e eu vou te falar, eu começo às 7 e vou até às 10, quem é meu aluno, né, tá me ouvindo e sabe que é verdade, eu vou naquele pique, até às 10 da noite. Mas do sábado é a minha doação, é o meu momento de estar ali realmente falando assim, olha, eu estou contribuindo para um mundo melhor,
de uma forma diferente agora. Né? Então é através da catequese. Eu vou pular para um assunto que até você colocou por último, que eu entendi de um jeito, depois a gente conversou, né? Que tem uma polêmica aí, né? O pessoal tá falando, quero que você explique aí para a galera essa questão, né, dessa escolha partidária. O que é escolher um partido? O que quer dizer isso? Então, eu fui candidata na última eleição, fui candidata vereadora, então eu tive 286 votos, que é, dentro de Leopoldina, uma votação significativa, boa, principalmente para mulher. Né? Eu fui aí a terceira mulher mais bem votada aqui da cidade. E aí, com isso, hoje os partidos eles precisam tanto de representantes, né, que tenham um quantitativo de votos bacana e precisam de mulheres que tenham já isso, uma boa aceitação. Então eu recebi convite de vários partidos. Só que assim, eu ainda não assinei com nenhum. Né? Eu estou realmente pensando por quê. Com essa votação que eu tive da outra vez, dependendo do partido que eu estivesse, eu poderia estar hoje atuando na Câmara de Vereadores. Então eu estou querendo fazer uma escolha mais criteriosa. Mas que não fuja também das minhas convicções, né? Que não fuja também do ser Teresila. Eu não quero perder isso. Então a gente começa a conversar com várias pessoas. E aí ontem teve uma polêmica, porque vários colegas, inclusive assim, me ligando, alguns estão até aqui na nossa live agora, me ligando e falando, mas você assinou com o partido X ou Y? Eu, não, gente, eu não assinei. Mas fulano falou que você assinou. Eu falei, gente, eu ainda não assinei. Eu acho que, inclusive, na hora que eu for fazer isso, a minha escolha definitiva, assinei, eu vou trazer isso a público, porque eu acho que como pré-candidata, né, fica mesmo essa expectativa aí. E fica interessante, né? Que as pessoas que vão te seguir, que vão estar com você e tal. E a gente, assim, eu sempre não gosto de falar de política no programa, porque cada um tem sua escolha, né? Igual religião e tal, eu respeito. E eu pensei que era uma coisa dessa, mas a gente acabou falando aqui em off, né? No intervalo, que é uma coisa, a política é uma coisa interessante quando ela é bem feita, quando ela é bem organizada, quando há um respeito, com pessoas de uma boa índole. Porque, cara, como qualquer coisa na vida, você sempre vai ter pessoas que vão estar no lado ruim, vão fazer as coisas pro lado ruim, vão querer só ter benefício próprio, e vão ter pessoas que vão correr atrás para fazer o lado bom. Então, acho que a gente tem que acreditar nisso, né? E a gente estava conversando em off aqui, a gente vai entrar num assunto que você colocou lá no seu Instagram, sobre a questão do PEC Seleções, né? Aí você coloca lá que para Leopoldina, construção de uma... O que seria essa PEC Seleções e quem te ajudou nisso? Você falou sobre essa pessoa também legal. Como é que foi essa questão dessa... O que significa isso? Então, a gente tem nossos representantes e assim, da última vez eu não tinha contato mais direto com nenhum deputado, nem estadual, nem federal. E aí eu tive a grata surpresa do Edivaldo, que é vereador, falar assim, olha, ele é vereador. Para você ver como que quando a coisa flui, é bacana, não existe amanhã ou depois. Essa troca de ideias, claro, né? Isso aí. Então amanhã ou depois, eu sou uma pré-candidata, ele podia pensar assim, não vou dar um toque na Teresila não. Mas aí ele foi, me procurou e disse assim, igual eu te falei, tem gente que faz pro bem, né? Ele falou assim, olha, tem uma deputada federal em Juiz de Fora, que é a Ana Pimentel, e ela está procurando mulheres que possam estar junto com ela aí para fazer um trabalho bacana e tudo na região. E aí ele me levou, primeira vez foi ele que me levou a Juiz de Fora, eu tive com a Ana Pimentel lá, depois eu já tive com ela outras vezes, né, sem assim a presença do Edivaldo, e porque hoje tudo que a Ana está fazendo assim, geralmente eu vou lá e coloco no meu Instagram, porque ela está com um olhar muito para a nossa região, porque ela é de Juiz de Fora. Região nessa zona da mata. A zona da mata, né? E outra coisa também que me chama muita atenção na Ana é que ela é médica, então ela está por dentro da área da saúde mesmo, e ela, né, corre atrás mesmo de tudo que é da área da saúde. E a questão da educação. Então, fechou. Eu falei, peraí, esse aqui é o caminho. Então, eu tenho cada vez mais estreitado esses laços com a Ana Pimentel. Uma outra coisa que me deixou muito feliz foi porque quando eu tive com a Ana é do PT, e aí todo mundo falou assim, não, então agora Teresila, apoio da Ana, Teresila PT. Não, peraí. Eu conversei muito com a Ana e falei, Ana, eu vou fazer uma escolha futuramente de um partido, mas eu não posso te garantir que eu estarei no PT.
E ela me disse, Teresila, você quer o quê? Eu falei assim, eu quero o bem da minha cidade. Eu quero o bem para Leopoldina, né? Que é o meu objetivo. Ela falou assim, no partido que você tiver, a gente vai estar junto. Então isso me deixou muito tranquila. Até porque o Brasil não é só dividido em 2 partidos, Sim, né? É briga com o presidente e tal. Né? Cara, eu acho assim, quem estiver fazendo bem, coisa, um é isso, um é aquilo. Cara, acho que as ofensas, eu acho que distancia o principal objetivo, que é fazer o melhor. Então, por isso que eu não, às vezes não gosto de falar, cada um tem sua escolha, eu respeito, eu tenho a minha coisa, tenho meus pensamentos. Cara, mas se todos eles pegarem as coisas boas que foram feitas num, passar para o outro e acrescentar aquilo, eu acho que só vai melhorar, né? Bem, é a minha opinião. Esse negócio da PAC Seleções, você colocou aqui, construção de uma UBS, uma creche escola de educação física. O que é uma UBS? É para uma unidade de saúde. Então, o que acontece? Lá da saúde, então, você vê que ela trabalha sempre nesse conjunto. Tanto a área da saúde quanto da educação. Porque hoje a nossa maior defasagem em Leopoldina é de creches. Né? Então, assim, quando a gente tem né, os deputados, eles fazem as suas previsões, eles pedem lá, né, as suas emendas, e a Ana, por ter esse trânsito hoje, talvez mais fácil em Brasília, por ela ser, né, do partido do presidente, ela tem conseguido bastante coisa para cá. Então já vem e é legal, né, vem direto do governo federal. Pra cá, e em breve aí vem uma outra verba, eu já posso falar, porque já foi aprovado, tá tudo certinho, que é uma verba de 100 mil reais, que foi um pedido que eu fiz para a Ana também, e essa verba vem para ser aplicada na educação. Então, assim, eu não vou falar ainda em que, na educação, porque eu já até pedi para marcar com o prefeito, né, porque eu acho assim, eu quero realmente falar com ele, né, de uma ideia que eu tenho para o gasto dessa verba, já que foi um pedido meu direto à Ana, né, a deputada e que legal federal, que ela conseguiu, né? Isso, então esses 100 mil reais, ele já está lá, e é uma verba que vem numa emenda especial. Então vem direto para a prefeitura, né? E aí eu quero conversar, eu já pedi lá para marcar, então em breve a gente fala onde vai ser utilizado. Então é coisa boa. Coisa boa, né? Porque a gente tem os nossos projetos, claro. Né? A gente tem algumas coisas. Se todo mundo pensar assim, né? Eu sou amante da literatura, entendeu? Eu acho que a literatura realmente ela revoluciona. Então eu vou conversar com o prefeito exatamente isso, que parte dessa verba seja colocada em literatura e em literatura principalmente local. Eu acho que os nossos alunos têm que conhecer os nossos autores. Né? Não dá pra gente ter um livro da Natália falando de Jerônimas e a gente ter algum aluno que ainda não conhece Jerônima, né? Que é daqui. E que a gente tem uma autora que é daqui, que tem uma ilustradora que é daqui. Então a gente tem o Mário, que também é daqui, a gente tem o Antônio Marcos, que é daqui de Leopoldina. Então, tem um músico aqui também, como é que é o nome? Sim, então a gente tem vários autores que precisam dessa visibilidade. E aí o que eu faço? Eu fiz o ano passado, no Ribeiro, um projeto que era Conhecendo os Autores de Leopoldina. Então o autor visitava a minha turma, ele dava uma entrevista para os meus alunos e ali fazia o sorteio. A gente tem a Adriana Medeiros, que tem livro na Adriana, que tem livro para adolescentes. Então, assim, são vários amigos. Estou até preocupada aqui de esquecer. Então, a Adriana visitou, foi um carinho enorme que ela teve com os alunos. Então, eu gosto muito dessa coisa do local, sabe? A gente tem a Natânia, que é voltada para a história em quadrinhos. Então, eu estou desenvolvendo agora um trabalho de histórias em quadrinhos. E a primeira gibiteca mesmo, oficial, dentro de escola, foi a Natânia. Eu acho isso interessante, que é uma forma das crianças, dos adolescentes, lerem mais. Sim. Que está faltando isso. Às vezes ele lê uma coisa na internet, que é uma coisa, e esquece que, né, tem que dar um valor local. Olha, uma pessoa que escreve um livro, e eu vou tocar nesse assunto agora. Eu recebi aqui também no programa a Patrícia e a Natália. O que você achou dessa criação, desse livro dela, As Jerônimas? Então, que fala da Jerônima, claro. Jerônima, geralmente, ele nasceu mesmo no período de pandemia, e eu tive a grata felicidade de estar no lançamento, né, da Natália, do livro, e a minha mãe na época foi, que eu te falei, ela não fica presa em casa, ela foi, e minha mãe morou na Fazenda do Paraíso. Lógico, como ali o pai dela,
O pai dela trabalhando ali na fazenda. E a minha mãe ficou muito feliz de conhecer a Natália, de ter um livro autografado pela Natália, aquele processo todo. E aí quando você leva para a escola e começa a história, e que os meninos falam assim, ué, mas ela é de Leopoldina? Tipo assim, aí vem aquele, não, peraí, mas como que ela já recebeu, né, várias homenagens no Brasil todo, e em Leopoldina a gente escuta pouco falar dela. Então esse ano, por exemplo, todas as minhas turmas, todas, equipe, Ribeiro, ginásio. A nossa primeira aula do ano foi falando dessa mulher que é Jerônima de Mesquita. Né? Então, assim, foi uma forma de... E não para o trabalho, né? A Natália, depois que a gente teve, que foi o bloco, foi até uma ideia da Patrícia, e aí vamos fazer um bloco, e a gente juntou um grupo que eram de 7 pessoas, e só camisas, a gente vendeu 100 camisas. Então, quer dizer, foi um grupo bacana. Tivemos uma presença efetiva mesmo no carnaval. A gente até ficou um pouquinho triste, e aí eu vou falar disso, porque algumas pessoas não deram destaque pra gente, né? Não foi o caso da Hora H, que fez questão de falar que a gente estava ali, porque a gente via nos vídeos, né? Então tiveram os recortes, então filmaram o nosso grupo e depois recorta fora. Não, gente, é para colocar, a gente não tá fazendo porque é o que você falou, a política às vezes, ela assusta as pessoas, porque a gente tinha no nosso grupo algumas pessoas que são militantes, sim, mas isso não quer dizer que Jerônima pertence a um grupo político. Jerônima, ela pertence à cidade de Leopoldina. Né? Agora a gente tem aí notícias de que vai crescer aí, e, né, inclusive para fora do Brasil. E aí, vai falar de quem? Vai falar da nossa cidade, é o nome de Leopoldina que está sendo, né, elevado. E às vezes também é uma forma, agora você explicando, é uma forma de também de outras pessoas que estão em outro partido entrarem também, que não tem essa. Né? O grupo não é partidário, Jerônimas não tem partido. Gente, cada um tem um pensamento, mas em todo, junto, ali vocês conseguem conviver tranquilamente, né? Que isso fique claro, o projeto Jerônima, ele não tem partido, ele não tem cor, ele é mesmo essa questão mesmo. Vamos falar de alguém que é da nossa terra, vamos falar de alguém que é conhecido em vários lugares no Brasil e dentro de Leopoldina não. Isso aí. Tá? Pessoal, ó, a gente pode até, né, vir a receber o telefonema do Paulo a qualquer momento aí, talvez ele esteja lá no evento, se ele conseguir ligar, ele vai falar sobre um evento que está acontecendo na exposição, sobre os maiores criadores da região. Aí ele vai tentar trazer a entrevista aqui na rádio ao vivo, né, pelo telefone ali, com o presidente, eu acho, da exposição, que é Marcelo Junqueira. Vamos ver se ele vai conseguir lá, e se ele ligar aqui a gente dá uma paradinha e vamos escutar ele aqui rapidinho, tá? Eu gostei que você colocou uma coisa aqui muito bacana, educação humanizadora. O que é isso, Teresila? Então, a gente não pode pensar hoje na educação apenas com as seus conteúdos programáticos, a gente tem que pensar no aluno como um todo mesmo, né? E principalmente a leitura, a literatura, a gente tem um leque muito grande aí para humanizar, que é essa coisa mesmo de sentir na pele, de ter mais empatia com o outro, de pensar nas grandes, né, nas grandes feridas que a gente tem no nosso Brasil, que é o preconceito, que é o racismo, que é a questão da mulher, né? Hoje, por exemplo, a gente vai ter como representante na Câmara Federal a Ana Pimentel. Ela foi eleita hoje como presidente desse grupo que vai lutar pelos direitos das mulheres no Brasil. Então isso é muito bom. Ana Pimentel, o que mesmo? Ela é deputada federal. Então, assim, quando você vê isso, você fala que a gente vê que essas grandes lacunas, elas têm que ser trazidas mesmo à tona, e essa humanização. E falada, né? Posicionada. Entendeu? Então, eu acredito muito nisso, numa educação que ela vai fazer diferença num mundo melhor, né? Então, e não é aquela coisa de demagogia, vai mudar o mundo todo, no pirlim-pim-pim, não é isso não. Mas eu acho que cada aluno que eu for vendo que ele está fazendo algo de diferente para o bem, isso vai me deixar feliz, né? E não importa onde ele está. Eu vejo que hoje existe uma questão de pensar no outro, né? Então, os meus alunos, por exemplo, que estão lá no Projeto de Vida, eles têm muito isso. Tá, Teresila, eu estou buscando a minha profissão, né, por esse e esse motivo, porque eu sempre gostei de exatas, ou porque eu sempre gostei de humanas, mas porque eu sei que nesse campo aqui eu vou fazer diferença para esse número de pessoas. É o seu caso também. A educação física não é só, porque é minha profissão, não. Você está fazendo diferença, é o que você falou, na vida de pessoas, na autoestima de alguém. Posso te falar uma coisa? Que às vezes, nos treinamentos,
não é só físico, às vezes a gente psicológico, que a gente ajuda a pessoa, é muito grande. Então, quer dizer, eu acho que você ter um conteúdo para poder estar ajudando alguém, eu acho mais interessante. E realmente, essa palavra humanizadora engloba bastante isso. Eu acho que se completa. Sim. Né? Quando a gente precisa de ensinar, ajudar, né? Dar algum conselho e tal. Você está falando que num ano de eleitoral tem bastante fake news. O que você quis dizer com isso? Aí agora ele começou a me perguntar. Então, fake news é assim, né? Ano de eleição. Eu não sou uma pessoa simpática, mas no ano eleitoral eu passo a ser simpático com todo mundo. Esse é um defeito que a gente fala, o cara é político, o cara é isso. Então eu fecho, por exemplo, você pegou a minha entrevista, acho que da Hora H, eu fecho falando com isso. É um ano que a gente tem que estar muito atento, sabe? É um ano que todo mundo fala de educação, porque eu sou da educação, mas nunca teve numa sala de aula. Sou da educação, mas nunca foi um supervisor, nunca foi um inspetor. Nunca sentiu na pele mesmo o que você está dentro de uma sala com 20, com 30, às vezes com 40. Saber, né? Não, sabe? É muito fácil você falar que é de educação, mas você não saber que é quando a criança está lá no tempo integral, não é só, vou abrir o tempo integral. Tá, mas você vai oferecer o que para essa criança? Uma televisão? Só isso? Aí ela não tem colchonete, ela não tem, por exemplo, um material pedagógico, você não tem nada, só tem lá uma televisão, então tá. Não, ele não precisa disso. E hoje, infelizmente, várias escolas nossas passam isso, inclusive escolas municipais. Né? E eu não tenho medo aqui de falar isso, porque não é uma crítica, tipo assim, tô fazendo uma crítica ao governo. Não, tô falando da realidade. Há falta hoje de materiais em escolas. Foi problema de planejamento? Com certeza que sim, porque tem coisas que você sabe que você vai precisar. Não dá para você justificar, por exemplo, uma escola hoje que não tenha, vamos dar um exemplo aqui, papel ofício, por exemplo, ou que ela não tenha colchonete para todos os alunos que estão lá no tempo integral. Então, são coisas que você tem que, eu vou abrir, mas eu vou abrir com que condições? Então, eu acho que é muito fácil você ir numa escola hoje, tirar uma foto e falar, eu sou da educação. Não, ser da educação é outra coisa, é diferente. É vivenciar também, é vivenciar, né? Sabe? É estar ali com o professor e saber quais são realmente os problemas que aquele professor traz. Quando eu entrei na Jerônimas, eu deixei muito claro isso, eu não entrei na Jerônimas porque é um ano eleitoral. Eu já venho acompanhando Jerônimas desde lá de trás, desde quando Natália lançou o livro. Eu já levei Natália na escola para falar de Jerônima de Mesquita. Aí você vê às vezes, por exemplo, é um ano eleitoral, eu vou falar que eu faço esse trabalho, aquele não, eu já faço isso há muito tempo. Já vivencia isso há muito tempo, já sabe então as limitações, o que pode melhorar, o que não pode, o que você acha que realmente vai acontecer. Então, às vezes, você já pega o caoseiro, que é o fake news lá, né? Já sabe que esse aí não dá. Tá falando coisa só tirou essa foto mesmo, só para poder, né? Entendi. E aí começa essa questão, por isso que eu dou aula, e quando às vezes a gente sai em algum assunto, porque tem os livros, né? Igual essa semana os meus alunos estavam lendo um livro do Rubem Alves, que chama Conversa sobre Política. E aí fala da questão do jardim, que existe a questão da profissão, e existe a questão da vocação, e existe a questão também da pessoa que está ali, mas não é um jardineiro de verdade, está apenas aproveitando aquele momento que as flores estão florescendo, né? Mas não sabe que aquela flor, para ela poder estar ali, precisou de adubo, precisou de terra, precisou de água, precisou de sol, né? Na medida certa. Então, quando eu coloquei isso, é por isso. Nesse momento é o momento da gente ficar mesmo... Só aparece quando tudo está pronto, né? Exatamente. Aí é fácil falar, né? Então, tem que ficar atento. Você falou sobre a sua entrevista na revista Hora H, que é uma revista, pessoal que às vezes não conhece, que eu acho que todo mundo conhece, uma revista aqui da região. Hora H, como é que foi? Como é que foi sua entrevista lá? Então, eu procuro, né, durante a minha trajetória toda, a minha vida, manter um bom relacionamento com todas as pessoas. Faço as minhas críticas, mas sempre tudo dentro de um respeito muito grande. Só uma coisa, às vezes a gente se posicionar não quer dizer que a gente está contra a pessoa que é inimigo da outra. A gente nem nossa posição. Então as pessoas às vezes pensam, né, que a gente perdeu a nossa liberdade de posicionamento, por exemplo. Se eu sou inimigo porque você, né, escolhe outra coisa. Não é bem assim, né? Eu acho que cada um tem a sua liberdade de se posicionar.
né? E nem sempre quer dizer que esteja eu estou de acordo com o que a tal pessoa fala. Então, se posicionar é uma forma da gente também, né, ter nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. E aí eu conheço o Sebastião de muito tempo. Sebastião, eu tenho vários registros na revista dele, porque meu esposo foi presidente do Clube Leopoldina. Então, na época, a gente tinha, né, o Fernando, que era o vice-presidente do clube e que, né, hoje está na glória lá com Deus. O Fernando depois foi presidente também do Clube Leopoldina e tinha um relacionamento muito bom com o Sebastião. Então, assim, vários momentos nossos já foram registrados em revista. Meu casamento da minha filha. Então, assim, a gente tem uma amizade. Agora é uma revista, né? Tem muitos anos. Muito conceituada, uma revista onde sempre daquele estilinho, né? Preto e branco, mas nossa, muita gente conhece. Mas mantém, assim, né? Mantém uma linha editorial de muita responsabilidade, de respeito. Como é que é o nome do? Sebastião. Sebastião. Né? E aí, Sebastião Heitor. Isso aí. E aí, de repente, eu tô um dia e ele me liga e fala assim, olha, acho que é hora de fazer uma entrevista com você. Eu falei, tá. Aí ele falou, tô te mandando as perguntas aí. Então foi uma surpresa, foi muito bacana. Legal. Né? E depois eu estou fazendo um trabalho com os meus alunos, eu sempre ligo a minha vida ao que eu estou fazendo na sala de aula, que é uma questão do autorretrato em imagens. Daqui uns dias já vão ter as fotos aí. E aí o Sebastião me vira e fala assim, eu preciso de 3 fotos só. Eu falei, meu Deus, como assim? Resumir Teresila em 3 fotos. E ele ainda coloca, a primeira foto eu quero você com seu esposo. Falei, tá, né? Que foi a foto que ele colocou na capa aí da revista. E lá dentro eu fiz questão de colocar a minha família, né? Que foi até no evento do aniversário da minha mãe. Nós conseguimos reunir os 6 filhos, né? E os netos. Então eu aproveitei e coloquei a minha foto com os meus irmãos. E coloquei a minha foto com as minhas noras, meus filhos, tudo direitinho, meu genro. Porque a família é a base de tudo, sabe? Se hoje eu, Teresila, consigo dar conta de tudo, é porque os meus filhos às vezes me entendem, porque olha mãe, hoje você não me ligou, você me ligou uma vez só, ou me liga às 6 horas da manhã, mãe, também, a correria, entendeu? Então eles sabem dos meus compromissos, se eles chegam no sábado e eu falo, filho, agora tá no horário da catequese, mãe, tá bom, vai lá, eu tô te esperando. Então eu precisava disso. Né? Se hoje eu posso cuidar da minha mãe, porque quando o calo aperta, eu ligo para os meus irmãos e falo, o calo tá apertando aqui. Né? Domingo agora, por exemplo, eu tô indo numa excursão, essas de bate e volta com a Heloísa, que também tá assistindo, um beijão para ela, que é aquele assim, um momento, vou tirar um dia para mim agora, vou numa excursão, vou descansar, mas peraí, quem vai ficar com a minha mãe? Então eu já liguei, irmão, você. Então ele vai ficar. Então eu acho que família é a nossa base, sabe? É aquela pessoa que tá com você. O alicerce. É o alicerce. Né? Então eu fiz questão, eu falei assim, eu vou colocar aqui, né? Mas eu queria ter colocado foto minha nas escolas, né? E eu vejo, e você falando em fotos, eu sempre quando vou fazer um programa aqui, eu também entro nas redes sociais da pessoa, fico lá olhando, curto e tal, e eu tô vendo aqui que você coloca nas suas redes sociais fotos dos alunos, eles devem ficar todos bobos, né? Querendo aparecer, querendo ver que a professora... Como é que é isso? Como é que é seu dia a dia com os alunos? Então, eu falo que a gente, nessa vida a gente muda, né? A gente muda e que bom que a gente muda. Eu já fui muito mais rígida, talvez assim... Você era uma professora brava? Brava, já fui brava. E aí hoje eu tenho um relacionamento tão mais saudável, tão mais tranquilo, tão mais bacana, né? Porque a gente vai aprendendo, não, aqui eu aperto mais um pouquinho, aqui sou exigente, a experiência, né, também, sou exigente, sou. Todos os anos eu começo a minha aula com uma letra no quadro, que é a letra R, e aí eles falam, o que é isso? É do seu nome? Eu falei, não, é da palavra respeito. Se a gente vai ter respeito, a gente vai ter um relacionamento muito bom. E aí com isso eu tenho uma liberdade muito grande com eles. Então as fotos, elas são muito naturais, porque eu falo, aquilo que vocês fazem, a gente tem que colocar. Hoje as escolas, se você entrar em qualquer rede social das escolas, as escolas colocam também, né, muita coisa, porque é uma forma de você mostrar o que está acontecendo ali, no seu dia a dia. Então eu faço questão de registrar mesmo, igual ontem eu registrei essa minha aluna sorrindo, e ela falou, professora, mas eu não consigo parar de rir. Eu falei, eu vou ter que tirar uma foto, não tem jeito não. Já saiu na foto. Já saiu na foto. Então, assim, é um relacionamento muito bacana. Às vezes eles pedem, às vezes eles falam assim, poxa, mas você tirou nessa foto e não colocou. Mas é porque às vezes eu não dou conta realmente. 3 escolas, tem dia que eu vou nas 3. Aí eu chego à noite e falei, peraí, eu vou colocar essa foto aqui.
entendeu? Ele, professora, mas você tirou a foto e não colocou. Entendeu? Mas é um, e é um relacionamento muito bacana mesmo. Você fala que também você dá aula pro pessoal mais velho, né? O pessoal mais coisa. Onde que é? Como é que é? Como é que é esse tipo de aula? Então, eu trabalhei na educação de jovens e adultos, né? Na EJA, já trabalhei no Ribeiro, que era municipal. Hoje eu trabalho no ginásio. Uhum. Há alguns anos atrás, a EJA era composta, noturno. Uhum. Ela era composta só mesmo por pessoas que na faixa etária delas, elas não estudaram, moravam muitas delas, às vezes na zona rural, não podiam estudar, ou o pai não deixava estudar, e tudo. Então tá, agora eu tô com 40, tô com 45, tô às vezes com 50 anos, agora eu vou estudar. Né? Só que hoje não, hoje a gente tem, junto com esse grupo, na foto de ontem dá para ver isso mesmo, junto com esse grupo, que tem aí 40, 50, que tem 39, que são pais, que são mães, a gente tem os adolescentes também. O menino está lá com 16 anos, ele não quer ficar mais no Ribeiro com uma galerinha mais nova, então peraí, eu já tenho 15, eu posso fazer aí já à noite, e aí ele vai para a noite. Então, isso é muito enriquecedor, porque você tem tanto na sua sala aquela mentalidade do adolescente, do jovem, quanto aquela experiência também que a gente precisa da pessoa que é mais madura, que já tem uma vivência. E você vê vontade de aprender, de mudar neles? Eles estão ali por isso. O bom de dar aula à noite para a EJA não foi minha mãe que levou, não foi meu pai que me levou. Eu estou aqui porque eu quero um emprego melhor, porque eu quero uma oportunidade melhor. Já é focado, né? Sim, porque eu tenho uma neta e eu não consigo ensinar o dever para ela, entendeu? Então, isso é muito gostoso. Eu saio de lá às 10 horas da noite, mas assim, tranquila, feliz. Porque realmente, né? Teresila, a gente vai encerrando o nosso programa, mas antes de sair, eu gostaria muito que você fizesse suas considerações finais e seus agradecimentos. Cuidado para não esquecer ninguém aí, hein? Pois é. Então, eu estava até olhando aqui, tem muita gente, né, que participou junto conosco, então eu quero, assim, deixar meu agradecimento especial a todos os meus colegas que são da educação, né, deixar meu agradecimento a todos os alunos que curtiram, que acompanharam, deixar um abraço especial também às pessoas que são da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Eu vi aqui que entraram algumas pessoas agora que são lá da paróquia, né, que é a paróquia onde eu, né, estou sempre presente. Nós estamos vivendo aí uma semana muito intensa, inclusive lá que é a Semana das Dores, preparando para agora, né, para a Semana Santa, para a Páscoa. Né, realmente é um tempo muito propício e um tempo muito importante, a gente considera mesmo, né, um momento ápice, né, para nós, que é para a nossa fé católica. Então, um abraço para todas as pessoas, um abraço muito grande para toda a minha família, porque realmente é a minha base, é o meu alicerce, né? Eu vi aqui minha irmã, Taniara, Tenila, Sofia, dando aquela força, aqui, né, na audiência, tô aqui, estamos juntas. Quero deixar um abraço especial para duas pessoas, né, que eu cito na revista que você até tinha me perguntado, que você falou no início, que uma é a Kelly, que é realmente uma pessoa que é uma amiga, né, porque eu falo que a gente tem nesses amigos que são irmãos, igual o Arnaldo também, que a gente tem mais de nem sei quantos anos aí que a gente, né, tem essa amizade, que é uma coisa rara hoje. E para minha ajudante lá em casa, que é a Miriam, que é uma pessoa que eu saio de manhã às 6h30 da manhã e eu sei que a minha mãe está sendo muito bem cuidada por ela, né? Até no momento que eu chego às 5 horas da tarde, depois o meu esposo fica em casa com a minha mãe, mas é uma pessoa que realmente eu tenho uma grande confiança. Então, um abraço assim muito especial para ela. Te agradecer por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Né, que foi um prazer mesmo, né, estar aqui no seu programa. Um programa que a gente pôde conversar com liberdade, falar de vários assuntos. Foi legal, eu vi que a gente foi, né, falando e passou rápido, passou rápido. Né, falamos de vários assuntos. Então, assim, te agradecer esse convite, né? Agradecer ao Paulinho aí que acho que trouxe, não deu ideia. Aí é isso. Tá? Foi muito bacana mesmo. Eu que agradeço. Nossa, sempre eu falo que todo mundo que vem aqui dá informação boa pra gente. A gente aprende com vocês bastante. E às vezes eu também gosto de falar no meio, que eu sou meio
meio Faustão, que de vez em quando eu entro no meio e falo. E também agradecer, né, a todos que nos assistiram hoje. Vou mandar mais um abraço pro pessoal que entrou também aqui curtindo, né, além daqueles, PVD Glenda 2023, William Campos Moreira, a Tenila Barra, Kelly Campos, né, Granel Piscina Cataguás, está sempre curtindo a gente, um abraço para todos vocês aí, né, Tenila Barra novamente, o Arnaldo Espíndola, que já curtiu, Daniele Siqueira, 946, Anderson Caneto Flori, meu cunhado, grande Anderson, cara florista, pô, impecável, o cara é fera no que faz, e também Baby Smock Vestidos, que é da Virgínia, que também falou que trabalhou com você e mandou um abraço lá na academia hoje. Já, tá? Pessoal, ó, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui. Eu queria que o Arnaldo também visse onde é que a gente foi assistido hoje daqui a pouquinho. Mas antes de passar isso aí pra gente ver se a gente foi internacional hoje, hein, Terezinha? Quero falar com vocês sobre as nossas redes sociais, tá ao vivo aí, @Papo com Gonai, também no Facebook, Papo Fit ou Papo com Gonai, vocês também acham. A gente está abrindo o leque do programa, então por isso que eu coloquei Papo com Gonai. Eu e o Paulinho do Céu Azul News, a gente faz as entrevistas agora para todos, né? O pessoal está aqui, né? Aproveitando, passando a sua informação, não só o pessoal da saúde, e também no YouTube vai estar lá Papo com Gonai, legendado final de semana, tudo certinho, a matéria na íntegra, tá? E também agradecer aos nossos patrocinadores da Mata Bebidas, Drogarias Cotegipe, com os polivitamínicos Max Corp, Academia Gonai Fitness Academia, e também o Paulinho que está lá fazendo um evento lá na exposição, galera, ó, Céu Azul News com gado leiteiro, né, com gado lá, os maiores criadores do país. Um abraço também ao presidente Marcelo Junqueiro, que participou aqui conosco, também falando uma palhinha do que está acontecendo lá. Arnaldo, para encerrar, onde nós fomos ouvidos e assistidos hoje, meu querido? Pela internet, através do site www.radiojornal.net, nós tivemos ouvintes no Brasil, na Rússia, nos Estados Unidos e na Bélgica. Algumas cidades, apenas para a gente ilustrar, tem gente em Leopoldina acompanhando pela internet, mas tem também Santo Luís, nos Estados Unidos, Belo Horizonte, Maringá, Florianópolis, mais Leopoldina, Rio de Janeiro, São José, Santa Catarina, Bruxelas, na Bélgica. E olha só que bacana. Isso é muito legal. De vez em quando eu entro, eu tenho um trabalho, né, publicado na UFJF, e aí de vez em quando eu entro para ver. E aí, como o trabalho ele fala do Holocausto, então tem lá Alemanha lá, alguém já leu minha dissertação. Falei, epa, deixa eu ver como que vai ser essa recepção. Né? Então, isso é muito legal, quando você sabe que você está atingindo, né, um público muito longe. Né? Algumas pessoas você sabe, por exemplo, eu tenho lá no meu trabalho, Itália, tá? Eu tenho uma amiga lá, que é de Leopoldina e mora lá. Ela falou assim, abri teu material e lê. Viu? Mas a gente também tem pessoas que, né, acompanham a gente que a gente não faz nem ideia. A internet tem esse lado positivo, tem né? Esse lado. Claro que tem, né? Como tudo na vida, tem os lados negativos, mas pô, o lado positivo de pessoas do mundo inteiro tá assistindo a gente, tá acompanhando o trabalho, tá curtindo. Então isso é muito bacana e isso só nos anima a continuar, né? Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês. Não esqueçam lá das nossas redes sociais. O Renato Gonai que está aqui, né? Tentando passar sempre informações boas para vocês, tá bom? Eu só quero mandar um abraço. Que vocês aproveitem sempre o programa, agradecer a Rádio Jornal também aqui, o Arnaldo que esteve conosco. Um grande abraço a todos vocês, até o próximo programa. Tchau.